Salve Maria, tudo bom? Deixa eu ajustar aqui a câmera um pouquinho, tá bom. Vamos continuar então de onde a gente parou na nossa aula de sexta-feira, tá bom, gente? A gente tem que ir avançando um pouquinho para a gente não se enrolar muito, né? Como eu falei com vocês hoje, eu depois vou mandar um áudio dizendo para vocês como vocês devem começar a fazer os 12 dias preliminares dos exercícios preparatórios aí para se consagrar. Mas eu vou enviar isso só na quarta-feira. Hoje eu estou enviando um complemento da nossa aula de sexta-feira, tá? Vamos rezar a Ave Maria para a gente começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Deixa eu ver se eu fecho aqui para melhorar um pouquinho mais, porque eu acho que está com muita luz aí. Bom, deixa eu virar um pouquinho para cá. Bom, aqui é melhor, né? Aí, pronto. Deixa eu fechar aquela porta ali. Agora sim, vamos lá. Então a gente parou aqui, nós estamos falando do artigo 4º, né? Essa devoção é um meio excelente para promover a maior glória de Deus. Lembre-se que a gente estava estudando os motivos pelos quais eu devo fazer o que eu devo me consagrar, né? Motivos para que se fazer a consagração a Nossa Senhora por esse método São Luís Maria Guilhom de Montfort, né? Então cada motivo é um artigo, né? Nós estamos aqui no artigo 4º, né, que é o quarto motivo. Essa devoção fielmente praticada é um excelente meio para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras contribua para a maior glória de Deus. Quase ninguém age com esse nobre intuito, apesar de a isto estarmos obrigados, ou porque não conhece em que consiste a maior glória de Deus, ou porque não a quer. Então, quer dizer, essa deveria ser a nossa preocupação diária, a todo momento da nossa vida. Tudo que a gente fizer, ou tudo que fizéssemos, deveríamos fazer para dar a maior glória de Deus. Para isso que o ser humano foi criado. Nós fomos criados para dar a maior glória a Deus. E deveríamos buscar isso a todo momento, né? Às vezes a gente não sabe, né? Às vezes não quer, às vezes a gente não está nem pensando nisso. A maioria das pessoas não está nem pensando nisso, né? E mesmo que a gente pensasse, a gente se pergunta, o que seria agora que eu poderia fazer para dar a maior glória a Deus? A gente, de repente, não sabe. Eu, por exemplo, não posso dizer exatamente o que é. Mas Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, a quem conferimos o valor de nossas boas obras, sabe perfeitamente em que consiste a maior glória de Deus e nada faz que não contribua para esse fim. Tudo que Nossa Senhora faz é contribuir para esse fim, de dar maior glória a Deus. Ela sabe, eu não sei. Então, no momento que eu entrego nas mãos de Nossa Senhora todos os méritos das minhas boas obras, eu estou contribuindo com uma ação que Nossa Senhora está realizando nesse momento, o que ela está empreendendo nesse momento, e que essa ação, ela nesse momento é a ação que dá maior glória a Deus. Então, nesse momento, eu estou associado àquela ação no nosso mundo que dá maior glória a Deus. O que é? Não sei. É a conversão de uma pessoa? É a salvação de uma alma que está no purgatório? Né? É uma atitude, esperando uma atitude ao Papa que vai beneficiar a igreja inteira no mundo? Não sei. Nossa Senhora sabe, eu estou associado a isso. Daí um perfeito servo dessa amável e soberana, que a ela se consagrou inteiramente, como dissemos, pode dizer ousadamente que o valor de todas as suas ações, pensamentos e palavras é aproveitado para a maior glória de Deus, a não ser que revogue expressamente. Então, depois de consagrado, pode dizer, olha só, todas as minhas ações, os méritos que eu recebo dela, obviamente estou falando de boas ações, elas contribuem para dar a maior glória de Deus nesse momento. Olha que coisa. Tudo que a gente fizer de bom, a gente vai estar associando aquilo que dá a maior glória de Deus nesse momento. E assim a cada dia, a cada semana, a cada mês. É um trabalho tanto, não é não, gente? Olha só, que coisa magnífica. A gente consegue isso através dessa consagração. Pode-se encontrar algo de mais consolador para uma alma que ama a Deus com um amor puro e desinteressado e que preza mais a glória dos interesses de Deus que os seus próprios interesses? Então, às vezes, a gente fica ofendido, né, com certas coisas que fazem. Ofende a Deus, né, e ofende a gente também, né? Eu acredito assim, né? Quem ama a Deus mesmo, verdadeiramente, quem ama Nossa Senhora também, quando se ofende a Deus, o seu Sagrado Coração, quando se ofende a igreja,
quando se ofende a Nossa Senhora, a gente se sente ofendido também, né? Eu, pelo menos, me sinto. Então, assim, imagina que a gente fica, caramba, Deus não merecia isso. O que eu posso fazer para consolar a Deus? As minhas ações estão sendo usadas para isso naquele momento. Está vendo a importância de se consagrar? Artigo 5º, que é o 5º motivo. Essa devoção conduz a uma união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, vou estar unida a Jesus. Essa devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com o nosso Senhor Jesus Cristo. E nisso consiste a perfeição do cristão. A perfeição do cristão é estar unido a Jesus Cristo. Obviamente que quem está unido a nosso Senhor Jesus Cristo, ou está buscando a união com o nosso Senhor Jesus Cristo, está vivendo uma vida de santidade ou está buscando uma vida de santidade. E nesse momento em que vive isso, está dando a maior glória que ele pode dar a Deus. A maior glória que a gente pode dar a Deus, por isso que eu falei com você assim, eu não sei qual o ato agora, né? Mas a maior glória que eu, Pio, posso dar a Deus na minha vida é alcançar essa santificação, é ser santo. Se eu me santifico, se eu termino a minha vida em odor de graça, em odor de santidade, numa vida de graça, em estado de graça, e eu busquei a santidade na minha vida, se eu consigo isso, eu cumpri aquilo que Deus esperava de mim. Porque Deus espera que todos nós sejamos santos. Se eu conseguir isso, cumpri o que Deus queria. Oxalá todos consigamos, tá, gente? Então, buscar essa união com Deus é o que de mais perfeito o cristão pode fazer na vida, né? Então, isso. Agora, o que eu faço hoje, no meu dia de hoje, para alcançar isso? Aí, às vezes, a gente claudica, né? Às vezes a gente escorrega aqui, escorrega ali. É isso que eu devo fazer ou é aquilo? Será que eu fiz isso, Deus agradou a Deus? Será que não agradou a Deus? Às vezes a gente fica na dúvida, né? E a vida vai encurralando a gente, né? Da importância de a gente estar junto de Nossa Senhora. Mas a gente diz aqui que essa devoção é um caminho fácil para chegar a Deus, a se unir com Deus. Através dessa devoção? É fácil? Por que é fácil? É um caminho fácil. É um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós e no qual não há obstáculo que nos impeça de chegar a Ele. Pode ser verdade, chegar a Ele por outros caminhos, mas encontra-se muito mais cruzes e mortes estranhas e muito mais empecilhos que dificilmente se vencem. Será preciso passar por noites obscuras, por combates e agonias terríveis, escalar montanhas escarpadas, pisando em espinhos agudos, atravessar desertos horríveis, enquanto pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. Você comentei com vocês? Então, se existe um outro caminho que não seja em Nossa Senhora, com certeza esse outro caminho é mais difícil. E quanto o caminho for mais difícil para a gente, mais obstáculos tiver nesse caminho, mais dificuldade tiver nesse caminho, mais oportunidades a gente tem de cair. Por isso que eu caminhando no caminho mais fácil, eu vou me afastar de vários obstáculos e várias dificuldades. Então eu vou caminhar reto para Jesus. É o que o demônio quer, que a gente se desvie desse caminho fácil e procure caminhos mais difíceis. Nesse caminho mais difícil vai haver várias oportunidades de queda. E é isso que o demônio quer, oportunidade de a gente cair para ver se a gente cai e não completa o caminho. Aí se encontram nesses caminhos, né, sem dúvida, rudes combates. Não, no caminho de Nossa Senhora. Se encontram, sem dúvida, rudes combates a travar. Dificuldades enormes para vencer. Mas essa boa mãe, Senhora, está sempre tão próxima e presente a seus fiéis servos que, para iluminá-los em suas trevas, esclarecê-los em suas dúvidas, encorajá-los em seus receios, sustê-los em seus combates e dificuldades, que, em verdade, esse caminho virginal para chegar a Jesus é um caminho de rosas e de mel, em vista dos outros caminhos. Houve alguns santos, mas em pequeno número, como Santo Efrem, São João Damasceno, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales. Gente, olha só o nível dos santos que eu estou falando aqui. Que trilharam esse caminho ameno para ir a Jesus Cristo, porque o Espírito Santo, esposo fiel de Maria, o indicou a eles por uma graça especial. Há outros santos, porém, que são em muito maior número, embora tenham tido devoção à Santíssima Virgem, não entraram, ou entraram muito pouco nesta via, e por isso tiveram de arrostar provas bem mais rudes e mais perigosas. Então, olha só, quem caminha o caminho de Nossa Senhora não quer dizer que está livre de problema, livre de dificuldades, tribulações, né? Armadilhas do demônio, não está. Ao contrário, eu já falei isso com vocês, né? A diferença maior é que nesse caminho com Nossa Senhora, ela está lá te ajudando. Então ela está te ajudando a superar todas essas dificuldades. E a ajuda de Nossa Senhora
é de tanta grandeza, é tamanha, que a gente passa pela dificuldade sem perceber até que passou. A gente passa pelo problema sem saber que tinha. Ou sabendo que tinha um problema, a gente passa por ele de uma forma que a gente sofre muito menos do que se a gente passaria sem ela. Né? Então, nos outros caminhos fora de Nossa Senhora, às vezes os pequenos probleminhas são intransponíveis. Os grandes são de grande sacrifício, enquanto o caminho de Nossa Senhora, embora com sofrimentos, com cruzes, ela, como passa ajudando a gente passa de uma forma suave e tranquila, como se não tivesse. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Santa Teresinha das Rosas, né? Viveu uma vida de doença, de sacrifício, de dores, né? Mas passou com alegria por aquele caminho, em paz por aquele caminho. A gente venera a Santa Teresinha tanto, né? Então aqueles que escolheram o caminho de Nossa Senhora passam pelos problemas, e têm grandes problemas, mas passam de uma forma mais amena, como está falando aqui. Há que atribuir, então, dirá algum fiel servidor dessa boa mãe, que seus servos tenham de enfrentar tantas ocasiões de sofrer, e mais que os outros, que não são devotos? Contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não os suportam. Ou então, andam em trevas interiores, em aridezes de deserto, onde não pinga nem uma gota de orvalho celeste. Será esta devoção? Se esta devoção torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, de onde vem que eles são tão desprezados? Então aqui ele está afirmando, né? Uma objeção que alguém pode fazer. Mas pera lá, eu tenho visto que quem caminha o caminho de Nossa Senhora acaba vivendo dessa forma aqui, ó. É contradito, é perseguido, é caluniado, não o suportam, ou então as pessoas andam em trevas interiores, dificuldades interiores, em aridezes no deserto, onde não sentem a graça, uma graça mística, né? Passam às vezes como se estivessem abandonados, né? Se essa devoção é o caminho mais fácil, de onde vem que essas pessoas sofrem tanto assim? Respondo-lhes que é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem, porque são seus grandes favoritos, recebem delas maiores graças e favores do céu, isto é, as cruzes. Mas sustento que são também os servidores de Maria que levam essas cruzes com mais facilidade, mérito e glória. E mais que, onde outro qualquer pararia 1000 vezes e até cairia, eles não se detêm e, ao contrário, avançam sempre, porque esta boa mãe, cheia de graça e unção do Espírito Santo, adoça todas as cruzes que para eles talha, no mel de sua doçura maternal e na unção do puro amor. Deste modo, eles a suportam alegremente, como nozes confeitadas, que de natureza são amargas. Eu creio que uma pessoa que quer ser devota e viver piedosamente Jesus Cristo, e por conseguinte sofrer perseguições e carregar todos os dias sua cruz, não carregará nunca grandes cruzes, ou não as carregará alegremente até o fim, sem uma terna devoção à Santíssima Virgem, que torna doces as cruzes, do mesmo modo que uma pessoa não poderia, sem uma grande violência, impossível de manter indefinidamente, comer nozes verdes, que não fossem saturadas de açúcar. Eu já comentei isso com vocês, e não quero comentar isso para assustar. Mas quem segue a Nossa Senhora e quem se aproxima de Jesus Cristo são aqueles que são mais perseguidos, mais procurados pelo demônio para armar armadilhas, né? Para caluniar, para isolar, para afastar, para sofrer. Não tem a menor dúvida. Gente, não esqueçam isso. Se vocês querem caminhar o caminho de Cristo passa pela cruz. Não é possível que eu caminhe o caminho do nosso Jesus Cristo e não queira passar pela cruz. Vou passar pela cruz, e a cruz de Cristo era pesadíssima. E a minha que caminha, quer dizer, eu estou na nossa cruz, caminhando nesse mundo, que é o mundo do demônio, a gente caminha esse caminho fiel a Jesus Cristo e Nossa Senhora, podem ter certeza que a nossa cruz também é pesada. Nossa cruz é difícil de carregar. O que a gente está tentando falar aqui com vocês, e que aqui nesse ponto São Luís fala, é que isso é uma verdade, mas que essa cruz, carregada junto de Nossa Senhora, se torna suave. Suave, como ele está falando aqui, das nozes verdes, né? Imagina, eu nunca comi noz verdes, a gente come noz no Natal, não é isso? Já tem um amargorzinho, né? Imagina ela verde. Mas Nossa Senhora vai e bota açúcar nessa noz para a gente poder comer. E parece que ela é doce, mas embora ela seja amarga de comer. Então a gente não vai conseguir carregar a nossa cruz sem a ajuda de Nossa Senhora. Mas ela ajudando, a gente carrega com tranquilidade. A gente carrega através disso tudo
com esperança, com firmeza, com certeza de que ao fim nós vamos alcançar o que a gente quer, que é, no final das contas, estar unido ao nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aí o Santo Padre Pio de Pietrelcina, como foi perseguido esse homem. Né? Olha a história de Santo Elias, como foi perseguido. Mas todos eles, devotos da Virgem Santíssima, passaram por isso com firmeza, né? Entendendo que é aquele o caminho e que vai ter cruz. Pois se Deus não abriu mão de que Cristo passasse pela cruz, por que vai abrir mão de que nós passemos, gente? Gente é melhor que nosso Jesus Cristo? Se ele aceitou passar pela cruz, por que nós não vamos aceitar? Se ele, mesmo sendo ultrajado por todo mundo, achou que valia a pena, por que nós não vamos achar que vai valer a pena? Nós temos que aceitar a nossa cruz, gente. Isso é um segredo da vida. Aceitar a cruz que você tem que carregar. Pesada, difícil. Mas se eu carrego junto com Nossa Senhora, com a confiança nela, que ela vai derramar as graças necessárias, que eu consigo superar as dificuldades do dia a dia, eu consigo passar. E vai ter mais mérito esse do que o outro que abandonou a cruz. Ou aquele que rejeita a cruz. Tá bom, gente? Entendo isso. Todos vamos sofrer. Uns vão sofrer e ir para o inferno. Outros vão sofrer e ir para o céu. A gente tem que escolher. Mas sofrimento, todos vamos ter. 155. Essa devoção é um caminho curto. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho que... Essa devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, seja porque dele não nos extraviamos, seja porque, como acabo de dizer, nele marchamos com mais alegria e facilidade, e, consequentemente, com mais prontidão. Avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço. Pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias. Está no livro dos Provérbios. Assinaladas sobre seus inimigos. Este é o de querer impedi-lo de avançar, os inimigos, né? Ou obrigá-los a recuar, ou a derrubá-los. Mas apoiado, auxiliado e guiado por Maria, ele, sem cair, sem recuar, sem mesmo atrasar-se, avançará a passos de gigante em direção a Jesus Cristo, pelo mesmo caminho que, como está escrito, Jesus trilhou para vir a nós em largos passos em pouco tempo. Então, nós vamos ser atacados, sim. Mas esse caminho é um caminho que a gente avança em passos largos. Não vamos ver agora, vai falar aqui na frente. Em pouco tempo de uma verdadeira devoção, ou vivendo uma verdadeira devoção à Nossa Senhora, eu avanço espiritualmente muito mais do que pessoas que passaram anos vivendo na sua vontade, sozinho, caminhando sozinho nessa direção de Jesus Cristo, sem Nossa Senhora. Muitas vezes não conseguem até. Porque o demônio está aí para derrubar todo mundo. E a esses ele derruba com mais facilidade do que aqueles que estão sobre o manto de Maria Santíssima. Por que viveu Jesus Cristo tão pouco sobre a terra? E por que esses poucos anos que aqui viveu, passou-os quase todos em submissão e obediência a Nossa Senhora? Como eu falei com vocês, de 33 anos, ele passou 3 anos em vida pública. E 30 com Nossa Senhora. É que tendo vivido pouco, encheu a carreira de uma longa vida. Viveu longamente, mais do que Adão, do qual veio reparar as perdas. Embora este, Adão, tenha vivido mais de 900 anos. Adão teve que viver 900 anos para alcançar, né, a sua salvação. Né? Jesus em pouco tempo. Por que Jesus não viveu 50 anos, 60 anos, 70 anos? Em 33 anos, Jesus já tinha feito tudo o que precisava fazer. Né? Jesus Cristo viveu longamente, porque viveu bem submisso e bem unido à sua Mãe Santíssima, para obedecer a Deus, seu Pai. Primeiro, aquele que honra sua mãe assemelha-se a um homem que entesoura, diz o Espírito Santo. Isto é, aquele que honra Maria, sua mãe, ao ponto de submeter-se a ela e obedecer-lhe em tudo, em breve se tornará rico, pois acumula tesouros todos os dias, pelo segredo dessa pedra filosofal. É um livro dos Eclesiastes, né? Então diz que a gente guarda tesouros no céu, aquele que honra sua mãe. E ninguém honrou mais Nossa Senhora do que nosso Senhor Jesus Cristo. Em 30 anos vivendo com ela, ele já tinha acumulado todos os méritos que ele, enquanto homem, poderia acumular. Né? Obviamente que aí a obediência o levou até a cruz, né? A obediência a Deus. Né? Mas ele já tinha acumulado tudo que poderia ter acumulado de méritos nessa terra. Segundo, porque, conforme uma interpretação espiritual da palavra do Espírito Santo,
que diz assim: minha velhice se encontra na misericórdia do seio materno, né? Do ventre. É no seio materno, no seio de Maria, no ventre materno, que envolveu, gerou o homem perfeito e que teve a capacidade de conter aquele que o universo todo não compreende nem contém. É no seio materno, no ventre materno, que os jovens envelhecem em luz, em santidade, em experiência, em sabedoria, e onde em poucos anos se atinge a plenitude e idade de Jesus Cristo. Então, uma visão assim, né? Que é uma metáfora. Então, enquanto você está em Maria, você envelhece. Envelhece no sentido de que, né? No Brasil, assim, nesses nossos povos, ser velho é ser deixado de lado, você não sabe de mais nada, né? Em outros países, essa sabedoria, mais sabedoria do que no Brasil, isso não é verdade. No Japão, por exemplo, os anciãos são chamados de veneráveis. Venerável não sei quem, venerável não sei quem. Porque eles entendem que, tendo chegado a uma idade tão avançada, 80, 90 anos de idade, acumulou um conhecimento, uma sabedoria muito grande. Então, geralmente, se vão a eles para perguntar a eles as coisas. E assim também nos países da Europa, até nos Estados Unidos. Né? Aquele que é mais avançado em idade, geralmente acumulou mais sabedoria. Né? Então, aqui diz que você envelhece nesse ponto de vista, você acumula mais sabedoria estando em Nossa Senhora, do que se estivesse fora. Então, quem vive em Nossa Senhora, como é o caso aqui de Jesus Cristo, os 30 anos que ele viveu junto de Nossa Senhora, ele alcançou a que a gente chama de plenitude, né? Ele diz que a plenitude de sua idade, né? A plenitude de sua idade, o que era possível ele, enquanto homem, crescer espiritualmente. Aí ele começa a sua vida pública, né? Em 3 anos ele completa a obra toda de redenção e sobe ao Pai. Então, com 33 anos de idade, Jesus já tinha alcançado a plenitude do que poderia, enquanto ser humano, ele ter alcançado de méritos diante de Deus, porque viveu os 30 anos submisso a Nossa Senhora. Essa devoção, então, olha só, ela é um caminho mais fácil e é um caminho mais curto. Eu posso ir por outros caminhos mais longos, né? Então, o que eu acumularia de sabedoria em 90 anos vivendo por um caminho outro qualquer, Jesus acumulou, o que Adão levou 900 anos para acumular de sabedoria caminhando um caminho qualquer, Jesus acumulou muito mais em 30 anos vivendo junto de Nossa Senhora. Então, por isso que diz que é o caminho mais curto. Eu alcanço essa maturidade espiritual mais rapidamente estando dentro da devoção a Nossa Senhora do que fora. E quando eu avanço, né, na minha vida espiritual, e eu vou crescendo na minha vida espiritual, eu vou alcançando os estados de santidade que eu posso ter aqui, né? Nessa vida, nesse mundo. Então a gente vê santos assim como São Francisco de Assis, imagina, né? Que chegaram lá na frente da sua vida com uma sabedoria, que a gente diz em odor de santidade, em vida já eram santos, mas porque foram submissos à sua devoção a Nossa Senhora. Esta devoção é um caminho perfeito, né? Esse aqui é o mais longo. Essa devoção é um caminho perfeito. Essa prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir reunir-se a Jesus Cristo, pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas de Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. Nossa Senhora é o ser humano mais perfeito. E foi esse o caminho que Jesus escolheu para vir até a gente. O Altíssimo, compreensível, inacessível, aquele que quis vir a nós, pequenos vermes da terra, que nada somos. Como ele fez isso? O Altíssimo desceu perfeitamente, divinamente, até nós por meio da humilde Maria, sem nada perder de sua divindade e santidade. E é por Maria que os pequeninos devem subir perfeitamente, divinamente ao Altíssimo, sem recear coisa alguma. Como eu falei na última aula, nós não conseguimos ir a Deus. Deus é o Altíssimo, inacessível. Nós só tivemos acesso a Deus através de Jesus Cristo. E Jesus Cristo só veio a nós através de Maria. Então é Deus que veio a nós. E está dizendo assim, o caminho é esse aqui. Para eu ir a Deus, eu tenho que ir por Maria. Não tem outro jeito, gente. Sem Nossa Senhora, a gente não alcança o céu. Não tem como eu ir no céu. Como eu vou a Deus? Ele, para vir a nós, veio por Maria e disse, esse é o caminho. E eu, para ir a ele, tenho que ir a Nossa Senhora. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente por Maria, sem nada perder de sua imensidade.
é também pela pequena Maria que devemos deixar-nos conduzir e conter perfeitamente, sem a menor reserva. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente, perfeitamente, até pessoalmente à nossa humanidade, por meio de Maria, sem perder uma parcela de sua majestade. É também por Maria que devemos aproximar-nos de Deus e unir-nos à sua majestade, perfeita e estreitamente, sem temor de repulsa. Aquele que é e quis, enfim, vir ao que não é e fazer que aquele que não é se torne Deus, ou aquele que é, que somos nós, né? Então vamos lá. Aquele que é, quis, enfim, vir ao que não é e fazer que aquele que não é se torne Deus ou aquele que é. Então, vamos lá, deixa eu explicar. Aquele que é Deus quis vir ao que não é. Nós não somos deuses, né? Não eram, né? São Paulo diz que somos como deuses a partir do momento do nosso batismo, porque somos filhos de Deus. Então, nós que não somos da natureza divina, né? Deus quis vir a nós que não somos e fazer que... Ele diz aqui, ele veio a nós que não somos para fazer que nós que não somos nos tornemos Deus, ou aquele que ele é. Né? Então, olha só, Deus, que é Deus, quis vir a nós que não somos deuses, para fazer de nós como se fôssemos deuses, como ele é. Então, a partir do momento que eu sou batizado, eu sou filho de Deus, herdeiro das promessas divinas, sou filho adotivo de Deus. Então, São Paulo diz, sois como deuses. Né? E ele o fez perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é na eternidade. E ele fez isso, veio a nós, através de Nossa Senhora. E veio até nós se fazendo perfeitamente homem, sem deixar de ser Deus. Outro sim é por Maria, que, se bem que sejamos nada, podemos tornar-nos semelhante a Deus, pela graça e pela glória, dando-nos a ela tão perfeita inteiramente que nada sejamos em nós mesmos e tudo nela, sem receio de enganar-nos. Então, através de Nossa Senhora, Deus se fez homem. E o homem não é Deus. Por esse mesmo caminho, nós, que não somos deuses, poderíamos ser semelhantes a Deus. Mas para isso nós temos que fazer o mesmo caminho que ele fez, passando por Nossa Senhora. Os sacramentos, eu falo com vocês, os mandamentos, a lei de Deus, a profissão de fé. Tudo isso a gente só consegue viver perfeitamente como Jesus quer, com a ajuda de Nossa Senhora. Por isso, esse é o caminho que a gente tem que seguir para que a gente possa ser aquilo que Deus veio fazer que a gente seja. Ainda que me apresente um caminho novo para ir a Jesus, e que esse caminho seja pavimentado com todos os merecimentos dos bem-aventurados, ornado de todas as suas virtudes heróicas, iluminado e decorado de todas as luzes e belezas dos anjos, e que todos os anjos e santos lá estejam para conduzir, defender e amparar aqueles e aquelas que o quiserem palmilhar, em verdade, digo ousadamente e digo a verdade, eu haveria de preferir a este, tão perfeito, o caminho imaculado de Maria. Entendeu o que ele está falando? Ainda que existisse um outro caminho, totalmente pavimentado, sem problemas, que todos os santos e anjos estivessem ao longo desse caminho para me ajudar a caminhar e a chegar a Jesus Cristo, ainda que estivesse esse caminho, ele diz ousadamente que ele preferia caminhar o caminho de Nossa Senhora. Porque a certeza dele é tão grande disso, que ele diz, não, por Nossa Senhora eu não vou errar. Pelos outros ainda posso cair. Olha só, gente, a fé desse homem, e aqui a gente é herdeiro quando a gente se consagra, né? Não quero saber do resto. Sei que o caminho meu é de Nossa Senhora, e eu não posso abandonar esse caminho, né? Via o caminho sem menor nódo ou mancha, sem pecado original ou atual, sem sombras nem trevas. E quando meu amável Jesus vier em sua glória uma segunda vez à terra, como é certo, ele mesmo disse, né, para aqui reinar, o caminho que escolherá será Maria Santíssima, o mesmo pelo qual ele veio em segurança e perfeitamente a primeira vez. Tá vendo o que ele afirma? Jesus veio a primeira vez por Maria. Na segunda via, também virá por Maria. A diferença entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e oculta, e a segunda será gloriosa e retumbante. Ambas, porém, são perfeitas, porque, como a primeira, também a segunda será por Maria. Eis o mistério que não podemos compreender.
Então ele está afirmando aqui algo muito importante, né? O caminho que Jesus fez na primeira vez é o que ele vai fazer na segunda. Esse é o caminho de Jesus, a devoção a Maria Santíssima. Se eu quero caminhar o caminho de Jesus, foi o caminho que ele veio até nós, e eu vou fazer esse caminho de volta até ele, o meu caminho é por Maria, não existe outro. Esqueçam qualquer outra coisa. Nesse caminho está Nossa Senhora, nesse caminho está São José, nesse caminho estão todos os santos e anjos, né, a te ajudar a caminhar esse caminho de Nossa Senhora. Esse é o caminho dos santos. E é esse que a gente vai trilhar. Tá bom, gente? Parei aqui, ó, 158, tá? Na próxima aula a gente avança mais um pouquinho, a gente já está caminhando para a conclusão aí do nosso estudo. Tá bem? Então, não esqueçam, quarta-feira eu mando para vocês cedo como a gente vai fazer os nossos exercícios espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Salve Maria!